pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, todos que estão chegando aí agora. Boa noite aí para você que já está entrando aí nessa live. Hoje, dia 29 de abril de 2020, e eu quero dar as boas-vindas a você nesse culto online, onde nós estaremos aqui compartilhando aqui um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da fé. Quero dar as boas-vindas a Bia, Helenice, Márcia. Quero dar as boas-vindas aí a Juliana. Seja bem-vinda, viu, Ju? Um beijo no Derek. Um beijo aí em todos aí, um abraço, né? A Márcia aí, sua família, né? A Bia com seus familiares. Quero dar aí as boas-vindas a todos que estão chegando aí nessa noite, né? Vai convidando outros, né? Para que a gente possa estar juntos, compartilhando dessa palavra aí de fé, de esperança, de ânimo, de encorajamento, né? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E é interessante pensar que Deus, ele sempre carrega, né, as estratégias corretas, em maneiras que a gente nem imagina, né? E a palavra que eu vou compartilhar hoje com você tem a ver com isso. 3 estratégias incomuns para vencer uma batalha. E talvez você esteja aí na sua vida, talvez você conheça alguém que esteja vivendo um momento que precisa de uma estratégia de Deus. Então eu quero convidar você a comentar aí na live, chama essa pessoa para estar junto aí, vai convidando aí os amigos, os parentes, e vamos juntos, né, aprender aí um pouquinho da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Léo, seja bem-vindo, Fabiana, Maria Célia, Lawanda, Solange. Vai sendo bem-vindos aí, Fabiano e outros que vão chegando aí, vai compartilhando, vai convidando aí, porque essas 3 ferramentas ou 3 estratégias que Deus vai revelar para mim e para você nessa noite, eu confesso que à medida com que eu fui lendo o texto, a gente vai se surpreendendo com a palavra de Deus, porque ela vai se renovando, ela vai renovando a gente, e ela vai se configurando para o momento. Por isso que a palavra vai, né, se fazer nova todos os dias. Todos os dias ela vai se fazer nova. Seja bem-vindo, Jailson. Prazer tê-lo aqui com a gente, meu irmão. Deus abençoe sua vida, graça e paz. Vai convidando aí, galera. Chama o povo de Deus aí para estarmos juntos nessa palavra. E eu já queria, desde agora, dizer para você o seguinte: nós estamos vivendo um tempo que o governo, né, tem estabelecido aí a quarentena, mas a quarentena está do lado de fora, do lado de dentro do nosso coração tem fogo no altar, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus aí pela palavra que Ele vai compartilhar comigo e com você hoje. Vamos adorar o Senhor por essa palavra. Senhor, nós queremos nessa noite agradecer o Teu santo nome, Te louvar, bendizer o Senhor. Eu quero desde agora, Deus, agradecer a todos que vão estar atentos, ouvindo essa palavra, que vai estar participando deste culto, que vai estar participando desse momento conosco. E eu quero aqui agradecer o Senhor pela vida dos amados, pela saúde dos amados. Ó Deus, eu quero bendizer o Teu santo nome e pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao coração de cada um da maneira que realmente precisa se fazer percebido no coração de cada irmão e de cada irmã essa palavra, e que entre como uma ferramenta preparada, aprovada, afiada, Senhor, para vencer esses dias esses que individualmente cada um pode ter os seus desafios, as suas batalhas, mas eu quero crer que hoje a Tua palavra vai renovar, vai restaurar, vai ativar, vai
avivar, ó Deus, a vida e a fé dos teus filhos e filhas. Por isso, Deus, nessa noite, eu entrego este culto diante do Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vai chegando aí, vai convidando outros. Quero agradecer a Deus aí pela vida do nosso irmão Anderson, que fez aniversário aí essa semana, né? E outros aí que fizeram aniversário aí durante a semana. Eu quero, né, louvar a Deus aí pela sua vida. Quero agradecer o Senhor por você estar aí firme, com saúde, saudável, né? E bendito seja Deus por isso, tá, queridos? Que Deus abençoe. Vai convidando aí, vai compartilhando, e nós vamos juntos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje, durante a tarde, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu não sei você, mas sabe aquele dia? E eu acredito que você tenha dias assim. Sabe aquele dia que você não sabe como que você vai vencer uma situação? Sabe aquele momento que você às vezes possa estar enfrentando e que você olha e diz: meu Deus, mas isso é um desafio tão grande que eu não sei como vencer isso. Vai lá na sua rede de WhatsApp, bota o link aqui, ó, da mensagem. Vai lá, compartilha na sua rede do WhatsApp lá, porque vai ter muita gente precisando ouvir isso. Vai ter muita gente precisando se certificar de que Deus está no controle da situação. Sabe aquele dia que você está extremamente estressado, cansado, fadigado, mas não produziu nada, mas você está... Sabe aquele dia que você parece que você está arrebentado? Aí você olha para você e você diz: mas eu não fiz nada, eu não tenho nada, eu não produzi nada, eu não tenho resultado de nada. Pois é, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Onde estão as suas dificuldades? Será que você consegue dar nome para as suas dificuldades, para as suas lutas, para as suas guerras? Será que você consegue dar nome para esse problema que você está enfrentando na sua área emocional, na sua área sentimental? Será que você consegue dar nome para esse problema financeiro? Você consegue dar nome nele? Será que você consegue dar nome para essa indecisão amorosa que você talvez esteja se encontrando? Não sabe se dá um passo adiante, se retrocede? Está se sentindo, como diz aí no populacho, né, entre a cruz e a espada, não sabe para onde vai, não sabe que decisão tomar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra que vai entrar aí em concordância com a sua vida, com esse cenário que você está vivendo. Quero dar as boas-vindas aí aos demais que estão entrando, né? Todos os outros irmãos que estão chegando aí agora. Seja muito bem-vindo, vai compartilhando essa live, vai compartilhando aí o link da mensagem, coloca lá na sua rede do Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos compartilhar essa mensagem, porque Deus tem uma estratégia para o povo dele, para esse povo que se chama pelo seu nome, nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 6. Se você pode comigo aí, com a reverência que nós temos a palavra de Deus, abra aí a sua Bíblia. Seja bem-vinda, Letícia. Deus abençoe sua vida. Compartilhando lá com as meninas lá da loja. Chama as meninas lá da Barral para estar com a gente, para estar compartilhando. E tem uma palavra para você, Letícia. Tem uma palavra para você, Solange. Deus tem uma palavra para você, Márcia. Deus tem uma palavra para você, Fabiano. Deus tem uma palavra para você. Uma palavra que vai mexer com você e que vai te chamar a uma profundidade, uma realidade onde você possa estar vendo tudo apenas por uma ótica. E Deus vai te revelar uma outra ótica. A palavra de Deus está escrita assim no livro de Josué, no capítulo de número 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Meu Deus.
Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o grande sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente. Então Josué chamou o filho de todos os sacerdotes e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Bom, eu quero passar para o versículo de número 9, que vai dizer assim: e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, preste atenção nisso aqui, porém ao povo, seguinte ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. E então gritaram. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando uma vez vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada. Os 7 sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas do chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando. Assim, rodearam outra vez no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram, e ao subir da alve, da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade em mão. Aleluia! Glória a Deus! Ei, querido, vai sendo bem-vindo. Deixa eu falar algo para você. Hoje, quando eu estava perguntando a Deus qual seria a palavra que eu iria ministrar aos corações hoje, ao coração dos amados hoje, o Senhor me falou acerca de algumas coisas. E mais profundamente acerca de pensamentos e emoções que cada pessoa está sentindo nesses dias. Talvez tem pessoas que estejam olhando o cenário da sua vida atual e estejam com tantas dúvidas, tantas indecisões,
esteja cercado de medo. Cercado de medo, porque olha para a dificuldade e parece que a dificuldade é um muro tão grande. E aí você fica estressado, aí você fica sem paciência, você fica irritado, porque você vai olhando tudo à volta e você sabe que você precisa mudar as coisas, mas você não consegue. E aí você começa com um grande desafio. O maior desafio é vencer você mesmo. Vencer aquilo que está dentro da tua mente. Aquilo que começa a aflorar dentro da mente. Naquela época, Josué tinha recebido uma instrução de Deus que era para ele seguir com o povo, porque a terra estava logo ali, a terra prometida estava logo ali, estava a um passo praticamente. A um passo da terra prometida. Só que eles estavam vivendo um momento de dor, de choro, de pranto, porque Moisés tinha acabado de morrer. Naquele momento, a Bíblia vai falar de Jericó. Eles conquistam a terra prometida, passam 40 anos no deserto. 40 anos não é 40 dias, não. A gente está reclamando de passar 40 dias de quarentena, querido. Eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos vivendo aquele cenário de impossibilidade, tendo que confiar e tendo que manter a confiança na palavra de Deus e naquilo que Deus estava expressando por meio do seu ser. 40 dias, vivendo aí esse cenário de quarentena, alguns vivendo em cenário de isolamento, Temos visto aí pessoas de perto e de longe acometidas, mas a pandemia de hoje, ela não pode cessar a nossa credulidade no nosso coração. O povo de Israel estava 40 dias no deserto e Deus vai falar para Josué: Josué, chegou a hora. Chegou a hora de vocês avançarem. Chegou a hora de vocês passarem por Jericó para chegar à terra prometida. Chegou a hora de vocês avançarem. Chegou a hora de vocês. Só que a primeira coisa que vocês vão ter que lutar é contra esse estresse que vocês estão vivendo individualmente. Vocês vão ter que lutar individualmente. Deus chama Josué para um bate-papo, porque psicologicamente e fisicamente eles estavam cansados. Psicologicamente havia um receio, uma sensação de impotência, um medo aparente. Eles estavam dentro do deserto e tinha um alerta soando todo dia ali, demonstrando para eles que eles ainda não tinham chegado no lugar que eles esperavam. E talvez você olha para você e olha para o teu anseio e você pensa: poxa, eu tenho um sonho, mas eu não consigo chegar nesse sonho. Eu tenho uma expectativa, mas todo dia eu acordo, parece que eu estou mais longe dessa expectativa, parece que um monte de coisa acontece e quando eu penso que eu estou chegando, eu volto para o final da fila, porque essa é a sensação que você tem. A mesma sensação que Josué está tendo. Ele está olhando para ele está vendo: poxa, e a pior coisa que acontece é comparação. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ficar se comparando com as outras pessoas. Pare de comparar a tua história com a história dos outros. Hoje você vai ter que aprender, e você vai aprender isso, porque essas estratégias que Deus está dando aqui são estratégias poderosas. Uma estratégia poderosa que não foi liberada por homens, está sendo liberada por Deus. Em outras palavras, ele está dizendo para Josué o seguinte: Josué, você vai ter que sair do cenário do medo para você agir. Porque ou vocês vão escolher ser o protagonista da história de vocês, ou vocês vão ser apenas o coadjuvante. Vai ter sempre alguém que vai liberar uma palavra sobre vocês e vocês vão estar sempre seguindo o passo de alguém. Só que a história, ela é sua. Ei, meu irmão, minha irmã, a história é sua. É você que tem que virar o protagonista da tua história. Você tem que sair dessa zona de medo e partir para uma decisão. Sabe, se indignar com a situação, literalmente isso, se indignar com essa situação e agir a teu favor. Porque a promessa de Deus, ela já está válida, ela não está inválida sobre você por conta da quarentena, ela continua a mesma sobre você.
A promessa de Deus continua a mesma. Mas qual é a muralha que eu vou ter que derrubar? Jericó era uma cidade, para você ter uma ideia, as fortificações de Jericó, os muros de Jericó, era uma das cidades mais fortificadas daquela época. Os muros, a cidade de Jericó tinha 2 muros. Uma pro lado de fora, passava 5 metros, tinha outro muro. A Bíblia vai dizer que havia construções, casas, dentro dos muros. E os muros, queridos, eram muros tão largos que carro andava em cima dos muros. Como se fossem estradas, um baita calçadão nas alturas. Aí agora, ele está olhando, imagina Josué recebendo a notícia de Deus, que ele vai ter que entrar em Jericó e conquistar Jericó. Aí você está olhando para você, está olhando para esse desafio que você tem, você está pensando, como é que eu vou vencer esse desafio? Como é que eu vou conquistar esse sonho, essa realização, esse propósito de Deus, essa promessa de Deus na minha vida? Como que eu vou conseguir isso? Como que isso vai acontecer na minha vida? Jericó não era simplesmente muros, eram muros feitos de pedras. Uma das maiores fortificações da atualidade, daquela época, porque as pedras eram enormes. Não eram pedrinhas, não, eram pedras. Sabe? Pedrões. Sabe quando a gente enfrenta aqueles problemas que a gente fala, nossa, tem uma pedra no meu caminho. Em Jericó era uma pedrona no caminho de Israel. Não era uma pedrinha só, não. Dentro de Jericó, o povo estava escondido dentro de Jericó. Sabe por que ele estava escondido? Porque eles estavam com medo do povo de Israel. Você consegue imaginar isso? O povo que mora dentro da maior cidade, da cidade mais fortificada daquela época, eles estavam com medo de um povo que vivia no deserto. Você consegue entender que hoje você olha para você e você acha que você tem pouca força, mas o diabo tem medo. Não vou dizer que o diabo tem medo, eu vou dizer que o diabo ele vai recuar quando você se posicionar na obediência e na fidelidade de Deus, porque Deus tem primazia sobre suas decisões. E aí o diabo ele tem que recorrer, porque quando Deus está na frente da batalha, ele não consegue interromper a nossa caminhada, o nosso avanço. É por isso que você não pode parar, por isso que você não pode desistir. É por isso que, por mais difícil que as coisas sejam, você vai olhar hoje por uma perspectiva diferente. Eu vou te mostrar essa perspectiva. Por isso que se tiver alguém aí do seu convívio, do seu contato, que precisa ter uma mudança de ótica e aprender 3 estratégias poderosas para vencer essa batalha, você tem que chamar aí agora. Chama aí, querido. Chama aí. A Bíblia vai nos dizer que esses muros que eram construídos do lado de dentro e do lado de fora, em média, eles tinham aí 4 metros de largura. Imagina o muro. Que muro era esse, querido? 4 metros de largura. E nesses muros tinha uma torre de vigia. Tinha os vigias que ficavam ali de 10 em 10 metros, tinha uma torre. Então, se não bastava ter um problema, que era a muralha, ainda tinha aqueles que vigiavam a muralha. O problema dobrava, triplicava na verdade, porque tinha o muro do lado de dentro, o muro do lado de fora, e ainda tinha as torres de vigia. Ou seja, era uma cidade totalmente resguardada, uma cidade totalmente protegida, segura. Totalmente segura. Só que a gente vai aprender que Deus ele não tem as estratégias. Aliás, deixa eu reformular. Em Deus, as estratégias não são convencionais. É por isso que Deus está nos mudando hoje. Deus está mudando a nossa forma de ver a vida. Você já percebeu como que você mudou nesses 40 dias de pandemia? Você percebeu como que você mudou o teu comportamento em casa com a higienização?
Você já percebeu que antes você não usava álcool em gel e agora o álcool em gel está toda hora aí na tua casa? Você já percebeu que se você vai na cidade para fazer alguma coisa, o teu comportamento mudou com essa pandemia? Você já percebeu isso? Você já percebeu que até as tuas palavras, você percebeu que no teu vocabulário, pandemia, coronavírus, vírus, tá tão frequente aí no seu vocabulário? Você percebe que até as palavras ganham outras formas? Pois é. Eles tinham uma incumbência, o povo de Israel, entrar em Jericó. Jericó, a cidade fortificada. Jericó, a cidade murada. Jericó, a cidade onde o povo estava escondido com medo de um povo que estava no deserto. Parece irônico isso. Porque se a gente for olhar, quem teria mais probabilidade de vencer essa guerra? Humanamente falando, quem teria para vencer essa guerra? Imagina que dentro das fortificações, das muralhas de Jericó, os soldados estavam armados, preparados, ornamentados, né, com suas armaduras. Tinham toda uma estratégia de guerra montada, todo o arsenal ali, a prontidão deles. Eles tinham principalmente a muralha como a maior segurança deles. Impossível ao conhecimento deles que aquela muralha fosse derrubada. Então eles tinham tudo para ganhar essa guerra. Tinham tudo. Só que o que é com o Deus do impossível. Aleluia! Talvez o que você não está contando de desafio, de batalhas, de guerra que você esteja vivendo, você não está contando é com Deus do impossível. Talvez outras pessoas que estão inseridas dentro desse desafio não estão contando é com Deus do impossível. Porque o Deus do impossível continua sendo o mesmo. Ele não mudou. A fortificação de Jericó, tão conhecida, né, assustava o povo hebreu. Gerava um certo medo. E aí quando a notícia chega por meio de Josué, que eles iam avançar sobre Jericó, Josué vai dar uma instrução para eles, que eu fico imaginando, queridos, que você pegar um povo numeroso, avançar numa cidade fortificada, armada, protegida, segura, e você avançar com 7 chifres de carneiro e com o povo rodeando a cidade, não me parece nada convencional. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Seja bem-vinda, Maria Ângela. Saudade, Andréia, Maíra. Seja bem-vindo. Parece tudo muito estranho. Parece estranho você falar que você vai conquistar algo andando em volta, fazendo círculos em volta. Parece estranho isso. Só que Deus vai falar para Josué que ele tem que fazer isso com o povo. Então ele separa ali os 7 sacerdotes, ele dá ali os 7 chifres de carneiro, separa a do concerto e diz para o povo, olha, vai junto. Nós vamos agora fazer aquilo que Deus mandou fazer. Durante 6 dias nós vamos fazer da forma que Deus mandou fazer. Durante 6 dias, vamos fazer o seguinte. Vai os sacerdotes e eles vão tocar as buzinas e eles vão andar em volta e a gente vai fazer o círculo aí em volta durante 6 dias e depois a gente volta. Então todo dia eles acordavam bem cedo pela manhã e tinha essa prática. Os sacerdotes iam, tocavam as buzinas, né? Eles rodeavam a cidade. Quando eles terminavam de rodear a cidade, eles voltavam para o acampamento. Eles iam dormir em casa. Hein? Eles iam dormir em casa. Quantas vezes, né? Talvez alguns dos amados que estejam me ouvindo aqui, que, né, não trabalham, que trabalham na área da saúde,
Eu conheço algumas pessoas que não estão indo para casa, está dormindo no trabalho. Eu conheço alguns enfermeiros e médicos que hotéis, né, perto do hospital, está sendo liberado para que esses profissionais não voltem para casa, para que eles fiquem no hotel. Ou seja, eles não estavam podendo voltar para casa. Só que aqui, a verdade era, o Deus que dá estratégias incomuns está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês vão rodear a cidade, mas vocês vão voltar pro acampamento. Vocês vão voltar e vocês vão dormir lá no acampamento, no arraial lá. Feito isso, ok, 7º dia vai ser diferente. É por isso que eu quero dizer para você que nós precisamos ser flexíveis no ouvir a voz de Deus e ser flexíveis na mudança da estratégia. Porque algumas vezes a gente se torna tão rígidos na estratégia convencional, tradicional, no rito que a gente faz todos os dias, que quando Deus diz mudou a forma, mudou o modo, a gente sofre, sente, né, aquela angústia, aquele peso, tem aquele sofrimento. Eu costumo dizer que dor é o processo natural do crescimento. Não tem como a gente crescer sem não sentir dor. Mas sofrimento é opcional. Por exemplo, o meu filho Vitor, desde pequeno, ele sempre reclama de dor. Dor na perna, dor nos ossos. Por quê? Por causa do crescimento. Ele está em constante crescimento. E aí, há um tempo atrás, ele disse para mim assim: mãe, meu braço esquerdo está doendo. E aí ele levava a mão no braço e ele dizia: ah, é aqui que está doendo. Aí no outro dia: não, agora é aqui que está doendo. Aí ele disse assim: poxa, mas agora é aqui. No outro dia já era o outro braço. Aí ele falou assim: poxa, não dava para doer tudo junto? Eu falei: não. Porque Deus conhece o que você suporta. E o que você suporta é uma dor de cada vez. Porque se vier todas as dores juntas, você não vai suportar. Então Deus vai diluindo, mas Ele não pode interromper o processo da dor, porque a dor vai fazer o corpo crescer uniforme e não defeituoso. Aleluia! Então a dor, ela está gerando em nós o crescimento. Mas o sofrimento, ele é opcional. Por isso que nós precisamos entender que quando nós estamos crescendo, nós não vamos ser isentos da dor. Imagina os hebreus. Eles estão há 4 décadas andando no deserto. Eles estão cansados. Cansados do deserto. Desgastados emocionalmente. Aí eles estão olhando para uma cidade, que essa cidade está bem desenvolvida, bem guarnecida de armas, de soldados. Ela está bem armada e eles têm um grande desafio interno dentro deles, que é de obedecer o que ouviram ou acreditar no que vem. Ou eles obedeciam no que ouvia e que não estava vendo, ou eles acreditavam naquilo que eles estavam vendo, que era aquela cidade fortificada. Muitas das vezes Deus fala algumas coisas com a gente e a gente vai olhar para o nosso cenário primeiro. A gente vai olhar para a nossa realidade primeiro. E aí a nossa realidade parece que não condiz. A nossa realidade vai dizer assim: não, isso não vai dar certo. E aí você é a primeira pessoa a dizer assim: ah, não vou fazer não, porque não vai dar certo. Aí eu não vou em tal lugar não, porque não vai dar certo. E aí, querida, acredite no que Deus está falando. Deus do impossível continua sendo o mesmo. Acredite no que Deus está falando com você. Eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que Deus vai falando com você, nós temos uma prateleira espiritual. A nossa prateleira espiritual, onde essas palavras, a revelação de Deus, por meio da palavra de Deus, ela vai entrando em você, ela vai penetrando em você, ela vai te dando força, ela vai te dando encorajamento, ela vai te dando sustância para você perseverar no caminho. Você não vai agir de forma negligente, não. Você vai agir de forma coerente. Porque Deus vai te preservar no caminho. Ele vai te respaldar no caminho. Agora, aquele povo fraco, aquele povo cansado do deserto, está olhando para aquela grande cidade, uma cidade toda murada, sem condições físicas para guerrear, contra algo tão grande.
Mas entenda que eles olhavam aquela cidade, eles viam algo grande, mas eles sabiam que eles tinham algo muito maior do lado deles. Josué olhou e ele não temeu. Ele não temeu. Mas ele disse: eu sei que tem algo muito maior que está comigo, que está conosco. Ei, queridos, maior é o que está conosco. Tome posse dessa palavra. Maior é o que está conosco. Os desafios não vão impedir Deus de agir. Deus vai continuar agindo. Mas eles tiveram que vencer os seus medos, acreditar no que o líder estava falando, no que Josué estava ministrando para eles. Ao invés de espadas e escudos, agora eles vão ter 3 armas diferentes. Eles vão ter 3 armas diferentes. E é aqui que eu quero falar com você sobre estratégias incomuns. Deus vai dar 3 estratégias incomuns para Josué. 3 estratégias incomuns. A primeira estratégia é que eles iam ter que esperar por 7 dias. Eles iam ter que viver dia a dia. E o que significava esperar? A primeira estratégia é esperar no Senhor. Guarde isso aí, se você tiver, anote isso aí. A primeira estratégia para vencer a batalha, para derrubar a muralha de Jericó, vai ser a primeira estratégia que Deus vai usar na sua vida também. Porque tem estratégias, queridas, que não muda a forma de aplicabilidade, mas não muda o conceito. O conceito é o mesmo. E o Senhor vai ensinar para eles que eles vão ter que esperar. Porque esperar para eles significava dependência de Deus. Provérbios 20, no versículo 22, vai dizer assim: não digas, vingar-me-ei do mal, mas espera no Senhor e Ele te livrará. Aleluia! Espera, pois, no Senhor e Ele te livrará. Você está pensando como é que você vai se livrar dessa situação? Como você vai se livrar dessa dívida? Como é que você vai se livrar dessa enfermidade? Como é que você vai se livrar desse relacionamento mal sucedido, abusivo? Você está esperando agora, não é por ferramentas humanas, agora é pelo Senhor. A palavra vai dizer o seguinte: não é tempo de você se vingar, é tempo de deixar Deus vindicar você. Aleluia! O tempo vai revelar a nossa dependência. O tempo da espera faz com que você confie que quem vai vindicar a tua causa é Deus. Por isso, queridos, estão falando mal de você, ore. Ore para que Deus reflita, para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, para que Deus possa operar no coração dessa pessoa. Aleluia! Talvez você está olhando e está dizendo: mas, poxa, mas está difícil para mim. Está difícil para mim esperar, eu quero agir. Ei, querido, a primeira reação que nos vem é a da carne. É da força do nosso braço. Mas quando nós esperamos no Senhor, ainda que seja por 6, por 7 dias, a vitória vem. É Ele que te livrará. Aleluia! A primeira estratégia de Deus, Ele vai do esperar. Deixa Deus te vindicar. Aleluia! É Ele que vai te vindicar nessa batalha. É Ele que vai trabalhar a teu favor. Essa peleja não é tua, te diz o Senhor. Foi isso que o Senhor liberou para Josué. Essa peleja não é vossa. Essa peleja é minha. Segundo ponto que a gente aprende dentro de esperar.
Coloque a sua esperança em Deus e não nas coisas. Coloque a tua esperança que move você e não nas coisas que pode distrair você. Coloque a tua esperança em Deus. Salmo de número 62, no verso 5, vai nos dizer algo muito tremendo. Vai dizer: a minha alma espera silenciosamente somente em Deus, porque é dele que vem a minha esperança. Quando nós agimos na frente de Deus, Deus não pode ser o nosso garantidor. Ele não pode nos garantir. Mas quando nós obedecemos as instruções de Deus, Ele se responsabiliza em nos manter com esperança no processo. Ele se responsabiliza. A palavra vai dizer que quando Deus dá a estratégia para Josué, era uma estratégia incomum. Eles estavam acostumados a viver com espadas e escudos em uma guerra. Eles não estavam acostumados a voltar por um arraial depois de rodear uma cidade. Isso não era estratégia de guerra. Não era uma estratégia comum eles ficarem rodeando uma cidade tocando buzina. Vamos ser sinceros. Se você olhar para o seu problema hoje, será que vai parecer normal de fora? Vendo você rodear aí a tua casa e ficar com um apito na boca? Será que vai parecer normal você pegar o teu carro, ficar rodeando aí a tua empresa e ficar buzinando no teu carro? Vai parecer normal para quem te vê? Não é normal, não era natural isso. Imagina as torres de vigia, os guardas lá que estavam vigiando, olhando aquilo e não estavam entendendo nada. Porque a confusão humana, aquela confusão aparente ali daquilo que eles não estavam compreendendo, estava revelando a vitória do céu, queridos. Então por isso que você não pode ficar olhando para aquilo que simplesmente você vê como racional. Deus tem uma estratégia sobrenatural para você. Deus tem uma estratégia sobrenatural para você. Mas é preciso esperar. Esperar os dias certos, esperar o tempo certo para todas as coisas. E Deus vai explicar a Josué que 6 dias eles vão agir de um jeito, no último dia vão agir de outro. Mas você não quer mudar. Deus está sinalizando para você: chega, basta. Não dá mais, chega. O Senhor está falando com você há alguns dias acerca disso e você continua insistindo. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, as coisas não tomam mais o lugar do nosso coração. Sabe o que nos deixa estressados, angustiados, irritados? Porque estamos querendo fazer, quando Deus está dizendo: volta pro arraial, fica quieto lá, que quem vai fazer sou eu. Aleluia. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo que vai ser para você andar de espada e escudo, e tem tempo que vai ser para você andar de buzina na mão, querido. Sabe o que é buzina? É a tua adoração, é a tua oração. Sabe o que Deus estava entregando para os sacerdotes? Não era espada e nem escudo, não. Para eles, Ele estava entregando, era oração e adoração. É tempo de orar e adorar. Aleluia. Ele vai dizer: olha, você vai ter 3 passos agora importantes nessa estratégia. E eu estou revelando a primeira estratégia, que é de esperar. E eu estou te explicando o porquê que você precisa esperar no Senhor. Eu estou explicando para você que dentro da estratégia esperar, você não tem perda, você não vai ter prejuízo. Porque quem vai te garantir o resultado vai ser o próprio Senhor. Esperai, pois, com confiança no Senhor. Esperai pelo Senhor. A terceira
etapa do esperar que eu quero falar para você é você não ficar buscando alucinações, fantasias, ficar imaginando problemas onde não há. Eles tinham uma realidade. A realidade deles era uma cidade fortificada, murada, uma cidade cheia de guardas, tecnicamente preparada. E eles eram um povo que estava 4 décadas no deserto, cansados, viveram toda a experiência, mas nunca foram desamparados. Nunca estiveram sozinhos. Nunca passaram por um momento onde Deus não estivesse intervindo. Quando eles tinham falta de algo, Deus chegava e supria. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fique criando imaginações, alucinações, na sua cabeça. Salmo 25, no verso 5, vai dizer assim: guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e eu espero no Senhor todos os dias, o dia todo. Esperar o dia todo é diferente de esperar todos os dias. Eu posso esperar todos os dias, mas por uma fração de tempo. Eu posso esperar 1 hora, mas não significa que eu vou esperar 24 horas. Eu posso esperar 2 horas, 3 horas, mas não significa que eu vou esperar o dia inteiro. Mas o salmista vai dizer que o Deus que promove a salvação, eu preciso esperar por Ele o dia inteiro. Porque eu não sei qual vai ser a hora que Ele vai agir a meu favor. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, espere pelo Senhor o dia inteiro. Aplique o teu coração, a tua mente, a oração constante. Aquela oração constante na tua mente, nos teus lábios, no teu coração. Medite na palavra de dia e de noite, já vai dizer o salmista. E por que dessa meditação? Porque a meditação na palavra do Senhor se encarrega de te dar esperança. Aqui. Você está bem hoje? Quem tem a coragem de colocar aqui que não está bem? Que está com um problema? Que está com uma situação? Quem tem a coragem de assumir que não está bem? Quem tem a coragem de ir para uma rede social, fazer uma live e dizer assim: gente, olha, por favor, eu estou aqui hoje porque eu vou falar bem pertinho de vocês, porque eu preciso que vocês orem por mim, eu não estou bem. Eu estou emocionalmente mal, eu estou pensando só em desgraça, a minha mente está atribulada. Eu só penso cenário ruim. A minha mente está pessimista. Eu preciso de que vocês orem por mim, porque eu só carrego lágrimas nos meus olhos. Eu não sinto alegria, eu não tenho paz. Eu estou numa tristeza, numa dúvida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem se eu presto para a vida. Eu não sei. Rede social a gente só vê live bonita. A gente só vê fotos bonitas, a gente só vê famílias felizes, a gente só vê as coisas estão tudo bem, o empresário está no auge do sucesso. Ninguém coloca na rede social, no público, querido, que está devendo milhões. Ninguém coloca na rede social, ninguém vai colocar numa rede social que o casamento está por um fio. Ninguém coloca na rede social isso. Ninguém coloca na rede social. Sabe por quê? Porque ninguém quer se expor. Ninguém quer expor o lado frágil, devastado, quebrado. Ninguém quer fazer isso. Sabe por quê? Nem convém. Deixa eu dizer algo para você. Não desabafe
o seu lado frágil nas redes sociais. Sabe por quê? Sabe por que disso, queridos? Porque a Bíblia nos ensina que quando você tem uma situação que precisa de um milagre, de uma intervenção, você tem que se recolher dentro do teu quarto. Mateus capítulo 6 vai nos dizer isso. Entre para o teu quarto e ore ao teu pai que te vê em secreto. É por isso que rede social não é para você ficar alimentando, contando a tua vida, contando o que acontece dentro da tua casa, contando o que acontece no teu casamento. Não. Use sua rede social para ser uma bênção na evangelização. Use sua rede social para mostrar o que Cristo está fazendo por você. Use sua rede social para evangelização, querido. Use isso. Mas não exponha a sua fragilidade ali. Porque o que você expõe hoje vai ser usado contra você amanhã. Você está entendendo isso? É por isso que nós precisamos ter pessoas corretas. Josué, ele não estava ouvindo qualquer pessoa, ele estava ouvindo a Deus. O povo que seguia os conselhos de Josué não estava seguindo qualquer conselho. Eles sabiam que Josué estava ouvindo a Deus. Eles não estavam seguindo qualquer fábula, não, qualquer utopia, não. Eles estavam seguindo um conselho de Deus. Então, espera no Senhor. Espera no Senhor até que Ele confirme os teus passos, as tuas ações, as tuas decisões. Confia no Senhor. Espera nele. Segunda estratégia que Deus vai dar para Josué e o povo. Eu falei da primeira estratégia, que é esperar no Senhor. A segunda estratégia, que é de caminhar. Mas parece estranho a gente falar de caminhar, sendo que ele manda esperar. Quando a gente fala de caminhar, dá uma intenção de ação, de avanço, de seguir em frente, não é isso? Mas é exatamente isso que Deus está falando para Josué. Josué, o povo tem que continuar caminhando. Ei, querido, é hora de você sair dessa prostração que você está. Fica de pijama o dia inteiro dentro de casa. Tá de pijama da hora que dorme, aí acorda no outro dia, passa o dia inteiro de pijama dentro de casa. Tô de quarentena. Mas só que Deus quer fazer algo da sua vida. Você não está de quarentena à toa, não, querido. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Preste atenção nisso. Quando a gente não, porque eu nunca fui, né? Mas a gente, quando ouve os relatos de soldados que vão pra guerra, eles não vão simplesmente pra guerra sem um treinamento. Eles vão pra dentro de um quartel. Eles ficam lá dentro, reclusos, dentro daquele quartel, em treinamento, até sair a guerra. Se porventura vier algo que eles precisam sair a uma guerra. Mas eles estão constantemente em um treinamento. Constantemente. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento de pandemia mundial, o problema não é só em Três Rios, o problema não é só no Rio de Janeiro, não é só em Juiz de Fora, não é só em Brasília. O problema é mundial. Deixa eu explicar algo para você. Não é uma perseguição com a igreja. É um problema mundial. Esse problema mundial está afetando justos e injustos, crentes e não crentes, homens e mulheres, jovens e crianças. Está atingindo a todos. Não tem distinção. Não tem distinção. Só que Deus vai falar para Josué que ele tem que continuar, eles vão ter que caminhar. Ele vai dizer, olha, mande os sacerdotes caminhar. Eles vão caminhando e tocando a buzina. Ou seja, deixa eu falar para você, preste atenção, olhe bem isso aqui.
sair dessa prostração, desse pijama o dia inteiro dentro de casa, é para você sair dessa prostração. Pare de ver TV, assistir esse monte de coisa aí inútil, que às vezes não está servindo para a edificação da sua fé. Pelo contrário, está tirando de você o teu tempo de treinamento. Mergulhe na palavra. Ele está dizendo, é tempo de perseverar. É tempo de perseverança. Abraão, quando está indo ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, eles estão caminhando. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Ei, querido, saia desse tempo de prostração. Continue perseverando, porque é Deus que vai intervir. O Deus que interviu na vida de Abraão e proveu o cordeiro é o mesmo Deus que vai intervir na sua vida se você continuar perseverando. É preciso perseverar. Tem que continuar caminhando. Segundo ponto da caminhada. Deus vai orientar o povo no deserto por uma coluna de sombra, de nuvem que provocava uma sombra durante o dia e uma coluna de fogo que iluminava durante a noite. Deus estava presente com o povo de Israel. Se você for ler lá em Êxodo capítulo 13, eu não vou entrar nisso aqui, mas Deus guiava o povo. E ele guiava com a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para promover segurança. Deixa eu dizer algo para você. A sombra odeia a luz. Sombra odeia a luz. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o próprio Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. E nós fomos chamados para ser luz do mundo. Tem muitas pessoas, queridos, que estão à sombra. Estão vivendo na escuridão, estão com medo, tristes, amarguradas, estressadas, irritadas. E não vê nada que ilumine a fé delas. Mas aí a gente vai para Levítico capítulo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: e o fogo arderá continuamente no altar. O mesmo fogo que iluminava o povo para guiar o povo no deserto é o mesmo fogo que precisa incendiar e aquecer você dentro do teu coração. A chama não pode se apagar. Eu tô de quarentena, mas a quarentena tá me deixando triste. A quarentena tá me tirando um pouco desse fervor que eu tinha. Querido, não permita isso. A chama tem que arder continuamente no altar. O papel de Deus lá no tabernáculo foi trazer o fogo. Mas era papel dos levitas e dos sacerdotes manter o fogo no altar. É você que tem que manter esse fogo. É você que vai ter que carregar oração e adoração. Tem algumas pessoas que louvar, e como eu louvo a Deus pelas vidas que sabem louvar. A nossa irmã Adriane está aqui com a gente e ela é uma levita do Senhor. Seja bem-vinda, minha amada, com uma voz linda. Outros amados que são levitas e que louvam, que é uma coisa linda, que tocam de forma linda, né? E como eu engrandeço o nome de Jesus por isso. Eu digo que eu não tenho essa habilidade, eu quero tenho orado, pedido a Deus para isso, mas eu ainda não tenho. E agradeço a Deus por aqueles que têm. Mas entenda algo que eu vou te dizer. O fato de nós não termos a habilidade para tocar ou para cantar não tira de nós a oportunidade de adorar. Porque a adoração é entregar a Deus o ser divino, toda
toda a tua devoção, toda a tua entrega. Quando ele está dizendo aos sacerdotes para que eles pegassem a buzina e fossem na frente, os sacerdotes estavam levando uma oração e uma adoração. Você pode continuar caminhando, adorando e orando, adorando e orando. Quando não der para adorar primeiro, ore primeiro e adore depois. Mas continue adorando o Senhor, porque é Ele que sustenta a nossa segurança. Não vem dos homens, vai vir do Senhor. Terceiro ponto da caminhada. O terceiro ponto da caminhada é que quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia vai dizer que nem a roupa e nem a sandália se gastaram. Aí você está preocupado como que vai passar por essa pandemia. Você está preocupado como é que vai passar por esse processo. Deixa eu explicar isso para você. A Bíblia vai dizer que nem a roupa gastou e nem o sapato gastou. A provisão deles era consistente com o tempo do processo. A provisão deles não sobrava. Não tinha para sobra, para esbanjar, mas tinha para o que era necessário, para mantê-los na caminhada. Ei, você não precisa ter a mais daquilo que você precisa, mas o Senhor está sustentando você com a provisão necessária e diária daquilo que você precisa até o final desse processo. Porque você vai continuar marchando, continuar caminhando sem desistir. Você precisa continuar caminhando. Terceira ferramenta, ou a terceira estratégia de Deus. Ele vai dizer ao povo para não falar. Eu costumo dizer, pela ciência, as mulheres falam mais do que os homens, né? Eu desmistifico isso porque tem homens que falam bem também, né? Mas imagina agora, eles têm um grande desafio pela frente, que era fazer o povo não falar. Eles tinham que rodear a cidade, eles tinham que tocar a buzina, os sacerdotes, e o povo que estava indo junto, no silêncio, quietinho, sem falar nada. Imagina as estratégias que Deus está dando para vencer uma guerra. Deixa eu te explicar isso. Eles estavam indo tomar posse de uma cidade inteira. Eles estavam indo para uma guerra. E as três estratégias que Deus dá: esperar no Senhor, caminhar com o Senhor e não falar. Eles não tinham autorização para falar. Até o dia em que Deus sinalizasse para Josué que era o dia deles falarem. Em outras palavras, quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu fiquei pensando, por que Deus falou para o povo não falar? E eu fiquei me lembrando de alguns relatos durante essa caminhada. O primeiro relato, assim, que me veio muito forte na mente, foi quando o povo pede água. E Deus fala com a rocha. Mas ele está tão estressado, porque o povo está tanto falando na cabeça dele. Gente, vamos ser sinceros. Uma falação na cabeça da gente, deixa ou não deixa a gente irritado? Deixa ou não deixa a gente estressado? Se uma ação que você faria ali com maior tranquilidade, você já faz aquela ação nas tampas. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés ouviu tanta falação do povo que ele acabou se irritando, e em vez dele falar com a pedra, ele bate na pedra. O silêncio que Deus está pedindo de você, que é para cessar a murmuração, cessar a queixa, é para cessar esse pessimismo, cessar
essa incredulidade, porque que você está dizendo, mas isso não vai dar certo. Você está potencializando para que isso não aconteça. Guarde algo que eu vou lhe dizer. Nós temos um poder na palavra. A palavra é uma profecia autorrealizável. E tudo que você fala tem um poder gigantesco. Tem um poder enorme. A confiança em Deus invalida as ferramentas do inferno. A confiança em Deus invalida as profecias de destruição da sua vida. Por isso que algumas vezes Deus vai pedir de nós jejum de palavras. Deus está falando com você aí, é hora de jejuar em palavras. Só que o jejum de palavras não invalida a oração e a adoração. Porque o jejum de palavras potencializa a oração intercessória. Ela potencializa a adoração. Porque quando nós falamos menos, ouvimos mais. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel, vocês precisam guardar silêncio. Porque vocês precisam aprender a ouvir o ruído do céu. Porque quando o céu começar a liberar o estrondo na terra, vocês vão começar a ouvir os ruídos na terra da vitória de Deus chegando e bramindo sobre essa terra. Eles precisavam guardar o silêncio. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Está lá em Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Então deixa eu dizer, profetiza a bênção de Deus aí na sua vida. Profetiza que Deus está trabalhando aí a seu favor. Profetiza que essa pandemia tem tempo para acabar, tem tempo para se esgotar. Profetiza isso, querido. Eu não estou dizendo que Deus vai cumprir só porque você falou. Não, Deus é Deus. É o tempo dele. Segunda etapa que a gente aprende aqui no não falar é o planejamento. Enquanto eles não falavam, eles estavam planejando, eles estavam trabalhando no planejamento estratégico. Eles não estavam falando porque eles estavam ocupados em planejar aquilo que Deus estava orientando como instruções. Provérbios capítulo 15 vai dizer que onde há conselho, os processos e os projetos são bem-sucedidos. Então é por isso que você precisa de conselheiros que te orientem sobre as instruções de Deus. Agora, ficar falando aos quatro ventos aquilo que Deus está falando para você pode te prejudicar no caminho. Por isso que é preciso na guerra você ter planejamento e falar menos. Aleluia! E por último, Deus vai nos ensinar que dentro do processo da estratégia do não falar, o Senhor nos orienta a orientação de uma oração silenciosa. Mas a orientação é de uma oração silenciosa, mas de uma oração poderosa. Uma oração que impacta. Uma oração que muda o conceito. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 8 que da mesma maneira o Espírito também nos ajuda no tempo da nossa fraqueza. E é Ele que intercede por nós. Então quando nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, a gente não sabe como agir, está com medo, está sem saber o que fazer, você precisa entender que há sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua vida, um poder avassalador chamado oração. A maior arma que você carrega na batalha, oração.
E aí Deus ensina as 3 estratégias poderosas para Josué e o seu povo vencer essa batalha. Eles teriam que esperar, eles teriam que caminhar e eles precisavam não falar. Ei, Deus está liberando para você 3 estratégias poderosas e incomuns para vencer as suas batalhas. Espera no Senhor, confia nele os seus planos, peça conselheiros a Deus de sabedoria, ouça líderes que são carregados da palavra de Deus, que têm revelação de Deus, que têm comprometimento com a palavra de Deus. Peça conselhos de quem já caminhou, de quem já venceu essa batalha que você está caminhando para vencer. Esteja disponível para ser flexível. Não é porque você passou 6 dias tendo um comportamento para a guerra que no 7º dia você vai ter o mesmo comportamento. Você vai ter que ser flexível para vencer, porque quem ouve a voz de Deus não anda segundo a sua própria vontade, mas anda sobre a vontade daquele que o chamou. Entenda que as nossas palavras vão resultar em pensamentos, mas os nossos pensamentos vão resultar em sentimentos, e os nossos sentimentos, eles vão resultar em comportamentos, e os nossos comportamentos é que vão revelar os nossos resultados. Talvez você não esteja tendo o resultado que você esteja esperando. Vamos fazer o caminho inverso? Vamos mudar a estratégia do caminho? Porque se palavras revelam os pensamentos, e os pensamentos revelam os sentimentos revelam o comportamento, e o comportamento revela resultado, eu vou precisar mudar na fonte. E qual é a fonte? A palavra. Mude as suas palavras e você vai sair do cenário de coadjuvante da sua história para o protagonista da sua história. Você vai sair desse dia a dia de pijama para um dia a dia de resultados em Deus. Mas o que é resultados em Deus? É quando Deus fala por meio da sua palavra em você e aquilo vem sobre você, dos seus pensamentos. Talvez Deus vai começar a ativar você para escrever. Talvez Deus vai ativar você para você elaborar estudos, música. Vai potencializar você naquilo que você tem de melhor. Mas decida viver a estratégia de Deus. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra aí ao seu coração e que Deus possa melhorar isso dentro de você e falar isso mais profundamente dentro de você. Mas lembre-se, Deus é o que assegura, é o que guia e o que garante a sua vida, a sua caminhada e os seus resultados. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero orar por você. E talvez você vai hoje dizer: eu preciso tomar uma mudança. Eu preciso ter uma mudança na minha vida. Eu percebi que algumas coisas durante essa palavra falou comigo e eu percebi que eu vou precisar mudar. Talvez você vai precisar mudar a maneira das suas palavras. Talvez você vai precisar mudar os seus pensamentos. Talvez você vai precisar mudar seu comportamento. Talvez você vai precisar mudar seus sentimentos para você mudar seu resultado. Mas você precisa começar pela fonte. Então começa pela fonte. Tudo muda quando você muda. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde, para que eu pudesse estar ministrando ao coração dos teus amados. E eu quero suplicar ao Senhor que essas 3 estratégias, Deus, esperar, caminhar, ó Deus, e não falar acerca dos planos que o Senhor tem a respeito dos teus filhos e filhas. Ó Deus, acerca de buscar conselheiros que deem um caminho de paz.
Ó Deus, dê um direcionamento correto para os teus filhos e filhas. Ó Pai, eu peço que aqueles que entraram aqui cheios de dúvidas, de incertezas, de insegurança, possam compreender que não existe muralhas difíceis que o Senhor não possa romper. E a maior muralha começa dentro de nós. A maior muralha começa dentro de nós. E é isso que o Senhor nos ensina hoje, Deus. E eu quero pedir para que esses homens e mulheres que estão ouvindo a palavra hoje, que tem aí essas muralhas dentro deles, ó Deus, possam ser quebradas, rompidas, jogadas por terra no nome de Jesus, para que eles possam conquistar a promessa e os resultados que o Senhor já elaborou sobre a vida deles, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixa eu te contar uma curiosidade sobre a muralha. Alguns historiadores vão dizer que a muralha, ela caiu de dentro para fora. Por isso que o povo de Israel tinha que guardar silêncio. Porque enquanto eles estavam guardando silêncio, Deus estava abalando a estrutura do lado de dentro. Enquanto eles paravam para ouvir, Deus estava abalando as estruturas do lado de dentro de Jericó. Talvez Deus esteja abalando as tuas estruturas internas hoje, no seu coração, para revelar a beleza, a grandiosidade e o poder que Deus quer fazer através de você. Através de você. Talvez você esteja aí enclausurado dentro das suas muralhas, mas o Senhor quer te revelar. Há muitas pessoas que precisam ouvir de uma palavra do teu coração, da sua boca. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Que Deus conforte seu coração. E se você quiser deixar aí o seu pedido de oração, para que a gente possa estar orando pela sua vida, deixa aí no comentário, tá? Para que eu possa pegar aí o seu pedido de oração e nós possamos estar orando por você. Que Deus abençoe sua vida. E se você pode, você que crê, estenda sua mão aí que eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que resplandeça o rosto dele sobre ti. Compartilhe essa palavra se ela falou ao seu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo no teu coração. Tchau.